Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Como você gosta do seu treino na musculação? O mais curto que der, porque você tem pouco tempo, ou um bem longo, curtindo o momento? Existem vários sistemas, vários protocolos de treino que prometem atender a um mesmo objetivo, mas um deles pode se encaixar melhor na sua rotina do que outro. E será que tanto faz qual deles você usa? Vai funcionar igual? No episódio de hoje, vamos falar sobre a pesquisa de Ricardo Dinaldi, Guilherme Oliveira, Lucas Barrosa, Rodrigo Diniz, José Vidigal e Hugo Costa, que escreveram o artigo A realização do sistema supersérie com diferentes segmentos corporais não impacta no volume e percepção subjetiva de esforço, publicado em 2020 na revista Pensar a Prática. Momento, parando para refletir. O título desse artigo já nos dá uma dica do resultado, é verdade. Mas não precisamos considerar esse spoiler algo ruim que desencoraje de saber sobre os seus detalhes. Um filme com o título Família sofre muito, mas fica tudo bem no final pode parecer um grande spoiler de tudo que vai acontecer, quase que nem o título desse artigo. Mas apesar de, nos dois casos, sabermos qual foi o resultado, em nenhum dos dois sabemos como foi que conseguiram ele. Como resolver um drama familiar? Talvez o filme me faça refletir sobre soluções para situações dramáticas. Mas saindo desse nosso exemplo, no caso do artigo, como que o sistema de treino, o protocolo supersérie, não vai impactar no volume do meu treino e nem na minha percepção subjetiva de esforço? O que esse artigo pode me indicar sobre como devo organizar o meu treino para ter esse mesmo resultado? No fim das contas, tanto faz se o título do artigo conta ou não qual foi o resultado. O que importa mesmo é entender como os autores fizeram para chegar até esse resultado. Entendendo isso, você vai saber o que precisa fazer se quisesse que o seu treino tivesse um resultado parecido. Além, é claro, de ter a chance de verificar se os motivos de terem escolhido fazer a pesquisa de um jeito e não de outro faz sentido. Porque se não fizer, não tem como pensar em considerar esse resultado no planejamento de um treino. Momento, parando para refletir. Na academia, você costuma descansar entre os exercícios ou faz direto, um seguido do outro? Existe pelo menos um protocolo de treino para cada uma dessas opções. Os autores chamaram de tradicional aquele treino em que se espera 2 minutos descansando depois de fazer uma sequência de repetições do exercício, para então repetir ele de novo até terminar o número de séries previstas e poder passar para um novo exercício. E o outro protocolo, que chamaram de super série, em que 2 ou 3 exercícios diferentes são feitos sem pausa para descansar entre eles. Então, ao terminar o número de repetições de um exercício, já se inicia as repetições do próximo exercício. Quando os 2 ou 3 tipos de exercício já tiverem sido feitos, se inicia a próxima série de repetições. Os autores desse artigo revisaram as pesquisas anteriores que já tinham se proposto a comparar alguns efeitos no volume ou percepção subjetiva de esforço, usando ora treino tradicional, ora o supersérie. Eles perceberam que os resultados eram muito contraditórios, tinha de tudo, afirmando que a supersérie é melhor, que é a mesma coisa e também que é pior que o treino tradicional. Mas como todas tinham uma metodologia levemente diferente uma da outra, eles perceberam que dava para melhorar alguns detalhes de uma, usar pontos fortes de outra, para conduzir de uma forma diferente o treino, e talvez assim encontrar o resultado mais confiável. O objetivo dessa pesquisa foi comparar o volume total do treino, ou seja, o número de repetições que os voluntários conseguiam fazer quando usavam um treino tradicional ou quando usavam o super série, verificando também se havia alguma diferença na percepção subjetiva do esforço que os voluntários declaravam logo depois de executar um exercício, para comparar se o cansaço era diferente entre os 2 protocolos de treino. Como a pesquisa foi feita? Sobre a organização do treino tradicional, não fizeram ponderações, mas no sistema de treino super série, os autores perceberam que precisavam garantir algumas condições que nem sempre aconteceram nas pesquisas anteriores. Os exercícios que seriam feitos em seguida um do outro precisavam ser de membros diferentes para que os grupos musculares mais treinados em um exercício pudessem descansar enquanto o exercício seguinte era feito por um outro segmento corporal.
exigindo trabalho de outros grupos musculares. Apesar de, em um sistema de treino, o descanso ser passivo e no outro ser ativo, preenchido com um exercício diferente, o tempo de descanso para o grupo muscular antes dele repetir mais uma série de exercício deve ser igual, tanto no treino tradicional quanto no supersérie. Isso vai ajudar na comparação dos dois treinos e evitar que em um deles um grupo muscular acabe tendo pouco tempo de descanso e por isso se fadigue mais rápido do que no outro treino. Os autores buscaram verificar se havia diferença entre os protocolos de treino, quanto ao número de repetições que as pessoas conseguiam fazer em cada série de exercício, que seria o volume, e se havia diferença na percepção subjetiva de esforço após terminar cada exercício, a depender se está fazendo um treino tradicional ou supersérie. O motivo de medir a percepção subjetiva de esforço foi o seguinte: se em um dos protocolos de treino a percepção de esforço aumentasse mais rápido do que no outro, ou seja, se o participante se sentisse cansado mais rápido, a quantidade de repetições que ele seria capaz de fazer iria diminuir mais rápido. Desse jeito, ele acabaria terminando a sessão de treino com menos repetições do estímulo, o que também significa com menos volume de treino. O teste que fizeram foi com 12 homens entre 21 e 27 anos, saudáveis e que já treinavam musculação há pelo menos 6 meses. Cada um desses voluntários fez uma sessão de treino tradicional e uma sessão de supersérie. Assim, o que foi comparado era a diferença do volume de treino e a percepção de esforço para uma mesma pessoa. Isso ajudou a pesquisa a não precisar angariar tantos voluntários, já que a comparação não era com uma média entre as pessoas, mas uma comparação da experiência de treino de cada um deles, ora com um estímulo, ora com outro. Só depois de já ter o resultado da comparação dos treinos para cada uma das pessoas é que se calculou a média e quanto foi o desvio para mais ou para menos. Antes dos voluntários fazerem os treinos, eles ainda se encontraram 2 vezes com os pesquisadores. Uma vez para garantir que todos estão familiarizados com os exercícios, amplitude de movimento mínima para que o movimento fosse considerado válido e para conhecerem o teste de 10 repetições máximas, que fariam no segundo encontro. Esse teste buscou encontrar qual era a carga em que se conseguiam executar apenas 10 repetições e nada mais. Com isso, puderam prescrever a carga de treino para cada voluntário e fizeram uma familiarização de como iriam medir a percepção subjetiva de esforço. Os pesquisadores ensinaram para os voluntários que na escala de Borg, que vai de 6 a 20, quando fizessem a primeira repetição, deveriam sentir que a nota foi 7, e quando fizessem a 10ª repetição, que é a última, a sensação seria de nota 19. Assim, os voluntários tiveram uma experiência prática do que cada nota significava. Nos dias dos treinos mesmo, os voluntários usaram uma carga de 90% da maior carga que cada um conseguiu no teste de 10 repetições máximas. Começaram o treino com supino, com barra livre, e depois faziam extensão de joelho na cadeira extensora. O treino tradicional era de 4 séries de supino, com um descanso de 2 minutos entre elas, seguido de um descanso de 3 minutos, para então iniciar 4 séries de extensão de joelho, com também 2 minutos de descanso entre elas. O treino super série era de uma série de supino, seguida de uma série de extensão de joelho, que caso demorasse 2 minutos, iniciaria direto uma nova série de supino. Mas se acabasse mais cedo do que 2 minutos, os pesquisadores pediam para o voluntário esperar um pouco, por volta de 30 segundos, só até que o tempo total entre uma série de supino e a outra estivessem separadas por 2 minutos, seguindo assim até completar 4 séries de cada exercício. Nos 2 treinos, a cada série os voluntários faziam o máximo de repetições que conseguissem. Os pesquisadores perguntavam qual nota os voluntários davam para a sua percepção de esforço no exercício que acabaram de executar, fazendo isso ao final da primeira série e da última série, tanto no supino quanto na extensão de joelho. Vale ressaltar que, para evitar que os voluntários estivessem cansados e por isso desempenhassem pior em um teste, pediram que agendassem um encontro com uma distância de 48 horas, desde seu último treino ou sua última participação na pesquisa. E os resultados foram: os voluntários fizeram a mesma quantidade de repetições, quer estivessem seguindo o protocolo tradicional ou o protocolo super série. O volume foi igual nos 2 casos, e nos 2,
A cada série, menos repetições eram feitas, enquanto a percepção de esforço aumentava na mesma quantidade entre os 2 treinos. É claro que não é de supino e extensão de joelho, que são só 2 exercícios, que se faz um treino. Nessa pesquisa, eles optaram por simplificar e seguir com protocolos de treinos parecidos com os usados em pesquisas anteriores sobre o assunto. Mas os autores entendem que ainda seria importante fazer mais 2 tipos de pesquisa, comparando treino tradicional e supersérie. Um usando o protocolo de treino com mais exercícios, que se aproxima mais do cotidiano de um treino de força, e outro que testasse usar no protocolo supersérie 2 exercícios multiarticulares seguidos, o que provavelmente dificultaria a regra de não usar segmentos corporais seguidos, e talvez atrapalhasse a recuperação de alguns grupos musculares. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional? A similaridade entre os 2 treinos, no volume e percepção de esforço, parece indicar que, tendo garantido que na supersérie não haverão exercícios seguidos usando o mesmo segmento corporal e que antes de se repetir o exercício haverá um intervalo de 2 minutos, a supersérie poderia substituir o treino tradicional. E se for considerado o tempo gasto no treino com supersérie em comparação com o tradicional, ele foi menor. Apesar dos pesquisadores não terem exatamente anotado esse dado, foi algo que disseram perceber. Se o volume foi igual e o tempo para realizá-lo foi menor, poderia até se dizer que o treino supersérie foi mais eficiente na utilização do tempo que o tradicional. A supersérie pode ser uma boa opção quando não há muito tempo disponível para o treino de musculação. Um atleta, por exemplo, tem muitas coisas a serem treinadas, e passar muito tempo em um treino de fortalecimento pode prejudicar o tempo restante para treinar coisas mais específicas do esporte. Alguém que tem tempo apenas para treinar antes do trabalho pode preferir algo como uma duração mais curta, para que não precise acordar tão cedo. Uma pessoa que não se diverte tanto na academia talvez queira apenas terminar logo o treino. Para todas essas pessoas, a supersérie parece ser uma boa opção. Essa pesquisa também ressalta a importância de reservar 2 minutos de descanso para a musculatura antes de repetir o exercício ou usar ela novamente em um novo exercício. Se o tempo de descanso for mais curto, pode ser que não consiga terminar o treino por cansaço, e treinando menos, o efeito da prática também vai ser menor. Não precisa passar horas na academia, mas precisa organizar bem a ordem, o tempo de exercício e o tempo de descanso entre cada um deles. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ana Luísa e Ederson. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. E se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.